Olá, bom dia, mais uma quinta-feira, me chamo Giovana Tawil, estou aqui na Casa do Bazar Horizonte junto com os tecidinhos da Círculo para fazer mais uma aula de costura criativa. Sejam todas muito bem-vindas nesta aula de hoje e espero você aqui comigo para ver todos os detalhes de uma bolsa muito simples de ser feita e muito rápida. Eu deixei aqui alguns pontos para a gente fazer essa peça bem do início, para quem é iniciante e consiga fazer alguns detalhes bem legais para tornar a sua peça bem charmosa, bem bonita e assim você fica feliz com a sua primeira produção. E para quem já é bolseira de carteirinha, é só um a mais que a gente sempre traz truques e coisinhas novas para a gente fazer. Eu quero aproveitar essa aula, esse comecinho de aula, para mostrar para vocês essa carteirinha aqui. Essa carteirinha a gente fez na última aula nossa, mas eu vou fazer uma bolsa com esse material, e aí com essa estampa, e aí eu resolvi também fazer a carteirinha, porque é muito legal a gente fazer uma bolsa com a sua carteira junto. Então eu queria que você viesse aqui comigo, compartilhasse essa aula. Oi, Ari, tudo bem? Que saudade de você. E aí compartilhasse essa aula para que mais pessoas possam ver. E também você compartilhando essa aula, ela fica na sua timeline, na sua linha do tempo. E aí você pode então rever com mais tranquilidade, com mais tempo, rever novamente várias vezes, para que então você possa fazer junto comigo. É uma bolsa. Oi, Mônica, Marta, tudo bom? É muito legal vocês terem esses detalhes mais ativos na memória, e aí conseguir fazer outras coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma régua simples. Ó, essa aqui é uma régua de curva, tá? Tá vendo? Ela tem uma curvinha aqui e ela tem alguns ângulos. Bom, é só uma bobagem aqui, uma régua normal que você encontra nos armarinhos. Não é propaganda dessa régua, mas essa é uma régua de curva que você pode perfeitamente fazer em uma cartolina, um papel cartão. Você determina que você queira uma curvatura, olha, uma curvatura, assim, ó, como se fosse uma silhueta. Eu tenho uma amiga minha que chamava assim. Aí ela parece uma silhueta. Bom, como eu tenho a régua, obviamente eu usei a régua. Mas se você não tiver a régua, você pode então usar esses recursos de cartolina, de papel cartão, e aí ter o seu próprio material. Então esse é o primeiro ponto. Então eu fiz a carteirinha para fazer composição na nossa bolsa. E o que a gente vai usar para fazer essa... Bom, calma. Deu uma atrapalhada aqui no meu pensamento. Deu bug aqui. Tô falando da régua, né? Vamos voltar aqui. A régua, eu fiz algumas marcações e fiz esse quilt aqui. Eu vou mostrar desse lado que tá até mais fácil de mostrar. Então eu fiz esse quilt e eu já mostrei para vocês aqui, tanto o pezinho da máquina industrial, que existe um guia de distanciamento, como da máquina doméstica. Eu já mostrei aqui em aulas anteriores esse guia. E esse guia faz com que eu faça uma única linha, tá? Então ela tá aqui, ó. Cadê? Eu vou achar ela aqui, ó. A linha principal, a primeira linha que eu fiz é essa aqui, a primeira linha só, que eu risquei na caneta. E depois eu vim seguindo com o distanciamento do pé calcador. E eu fiz dupla. Para quem tem máquina doméstica, existe uma agulha que ela já é dupla. E é muito legal. Você coloca duas linhas e aí ela faz o quilt já duplo de uma vez. No caso da industrial, eu não tenho essa agulha, ela não tem, tá? Essa agulha dupla. E então eu fiz a costura de duas maneiras diferentes. Primeiro eu segui o guia, ó, vou vir por aqui, ó. Primeiro eu segui o guia fazendo todo o matelaçado do primeiro ponto. E aí o que eu fiz? Eu troquei por um pé de zíper. Ele tá lá na máquina, o pezinho de zíper, mas eu tenho outro aqui. Como eu tenho mania do pezinho de zíper, eu tenho uns 3 aqui. Ó, esse pezinho de zíper é um pezinho bem fininho. Então eu vim fazendo uma segunda linha da primeira aqui, ó. E aí eu fiz a segunda linha. E claro que eu usei uma cor diferente, ó. Dá pra ver aqui, ó. Que aqui eu usei o cinza numa primeira linha. E numa segunda linha eu usei um rosa bem clarinho, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Mas olha que quilt bonito que ficou, né?
Que quilt elegante. Olha lá, uma amiga de Minas Gerais, a Cirlei. Ficou um quilt bem elegante, bem bonito e ao mesmo tempo muito discreto. E aí eu vim aqui para terminar esse quilt junto com você, para ver como é que eu vou fazendo esse quilt. Então eu deixei um tequinho aqui, porque normalmente eu sempre trago esse quilt já pronto, né? Ah, eu fiz uma sombra, fui pôr uma luz aqui e eu mesmo fiz um sombreado aqui que ficou, acho que pior, né? Deixa eu deixar assim. Acho que assim vai ficar melhor. Ó. Então eu fiz a primeira linha, ó. Esse aqui tá vendo? Aqui já tá quiltado até aqui e falta esse pedacinho. Então eu fiz todo o primeiro quilt no cinza. Troquei a linha da agulha. Ai, tá pior, gente. Eu quero fazer uma luzinha aqui pra vocês, mas não tá bom. Deixa eu pôr aqui. Será que assim fica melhor? E venho, ó. Simplesmente seguindo o segundo quilt. E agora o último. Tá lá, tá feito todo o quilt aí, beleza? Agora vamos aos detalhes da bolsa. Vou pegar aqui a minha base de corte e vou cortar essa bolsa. Essa bolsa aqui, como tá na descrição do vídeo, ela vai ter 30 por 25. 30 por 25. Então, eu vou cortar aqui, ó. Eu fiz o quilt, então você vai cortar esse matelaçado maior, tá legal? E a primeira coisa que você vai fazer, você vai cortar esse matelaçado maior pra você ter aí uma margem para fazer esse quilt com mais segurança, tá? E aí agora vamos lá. Vou pôr no outro, no 30. Aqui já foi. Essa régua ajuda bastante, porque é uma régua de 31,5 centímetros. Pronto, já estou com ele bem esquadrilhado, ó, 30 por 25. Fiz o primeiro, bora pro segundo. Vou colocar aqui na marca de 15. Eu fiz uma marca bem no centro para partir o meu
o meu quilt bem no meio, sabe? Pra ele ficar bem bacana. Aí, cortei esses dois lados. E agora venho e coloco ela aqui. De novo, marca de 25, marca de 30. E posso fazer alterações nessa medida? Perfeitamente, tá? Pode fazer a alteração que você quiser. Você pode mudar, porque a ordem aqui não influencia em absolutamente nada, tá? Como vocês viram, talvez no vídeo, ó, deixa eu fui lá pegar a bolsa. É essa bolsa que a gente vai fazer, ó, muito bacana, com pouca ferragem, e eu fiz a carteira já pra combinar, né? Porque é legal. E aí quando a gente coloca dentro, não tem bolso interno, nada, posso fazer, mas não fiz. Ó, ela fica bem bacana, né? Eu vou deixar ela aqui do lado. Por isso que eu já fiz a carteira. E a carteira eu ensinei pra vocês na aula passada. Deixa eu ver aqui, durante o período que eu tava com a cabeça baixa, se tinha alguma perguntinha. Estou apaixonado pelas suas aulas, a Mônica. Obrigada, Mônica. Eu vi uns comentários seus, assim, muito obrigada pelo carinho, viu? Sara Pereira. A Anne que eu já falei. Isso aí. Então, bora lá. Ó. Aí a gente, dando continuidade aqui. Então, ó, nessa aula a gente tá fazendo um upgrade aí nos aprendizados, né? A gente sempre vem com algumas peças já meio prontas. Então, agora, ó, a gente fez... Eu mostrei pra você um quilt e mostrei pra você o corte. É simples. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai estabilizar essa pontinha. A estabilização fica por uma costurinha bem na beirada. Eu tô usando aquele mesmo pezinho de zíper para dar uma beliscada. Mas eu tenho uma amiga artesã que ela ensina a gente a fazer um zigue-zague na ponta. Como eu uso máquina industrial, eu acabo não tendo muita paciência para ligar a minha doméstica e fazer um zigue-zague na ponta, porque essa minha máquina não faz zigue-zague. Existem industriais hoje que até fazem zigue-zague já, mas a minha não faz. Então, eu acabo fazendo uma costura plana bem na beiradinha, tá? Eu tenho outras amigas que ensinam de outras maneiras, porque cada um ensina uma coisa, né? E eu aprendo com todas elas um pouquinho. Tem uma outra amiga que ensina a gente a fazer o risco no molde. Depois que tá riscado, a gente coloca um deslocamento mínimo de 2 milímetros para dentro desse risco, faz uma costura em toda a volta e depois refila. Para que serve isso? Para travar o quilt, para travar as costurinhas, tá? E esse lado sempre virado para baixo. Outra coisa importante aqui que eu estou fazendo, estou usando a manta. É uma manta, quando a gente está usando linha muito fininha, que é o meu caso agora, eu estou usando uma linha de bordado, é uma linha bem fininha, mas é que o quilt fica bem elegante, sabe? Quando a gente usa essa linha. E aí eu tô com pressa na máquina industrial, ele arrebenta, né? Porque ele é muito mais forte do que a linha. Então é muito comum acontecer isso, tá? Então fica escapando porque a linha é bem fininha, ele é bem frágil. Mas ela costura, tá? Ela é fina, porém ela é resistente. Então eu posso usar. E aí, então, voltando, se você quiser fazer essa costura no zigue-zague, ele ajuda. E essa dica de fazer o zigue-zague é muito legal quando a gente vai fazer fechamento, porque ela mastiga toda a volta, deixando mais
apertadinho, sabe? Aqui, ó, mais apertadinho. Então o zigue-zague ajuda bastante a gente na hora de fazer o fechamento aqui, ter... Ai, quem falou um bom dia aqui? Edneia. Bom dia, Edneia. Ela ajuda muito a gente a fazer esse fechamento aqui. E... sabe, porque ela dá essa beliscada aqui. O que eu tô usando? Eu tô usando tecido, tô usando manta R2, que é resina dos dois lados, e tô usando uma entretela. Pode ser TNT também, mas é que a entretela, eu tenho feito teste com a entretela, uma entretela de papel, eu tenho ficado muito feliz com o resultado, sabe? Como eu uso para outras coisas aqui no ateliê, aí vai que eu acabo usando ela o tempo todo, então é mais fácil para mim, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, antes de dar sequência, eu vou apagar e já vou aproveitar para ensinar um negócio para vocês. Dependendo da peça, você não consegue levar no ferro para apagar as marcações. Aqui eu poderia perfeitamente levar no ferro agora, mas não vou levar. Vou apagar. Tá vendo que tem uma... Vocês conseguem ver? Tem uma marca azul aqui, tá? Pronto. Aí eu apaguei. Agora, o que eu vou escolher? Agora eu já virei tanto pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, que eu já nem sei mais qual que é o lado que eu queria pra cima, porque eu já tinha determinado tudo isso. Qual que eu queria pra cima, qual que eu ia querer pra baixo. E aí fui mexendo tanto aqui que agora eu já nem sei mais. Peraí, meninas. Acho que é assim que tá... igual, né? Ó, vou beijar uma com a outra aqui. Beijar bem beijadinho mesmo. Aí eu preciso trocar a linha, para não deixar a linha rosa. E vou fazer uma costura aqui embaixo. Preciso trocar o pé, não tem jeito. Deixa eu fazer essa primeira... Não, eu vou trocar o pé. Às vezes tem umas preguicinhas que a gente não deve ter. Porque é essas preguicinhas que a gente fica de trocar o pezinho, acaba não deixando a nossa peça bonita, sabe? Alguém tá vendo meu pé? Meu pé. Cadê meu pé? Aqui. Às vezes a gente fica com umas preguicinhas de trocar o pezinho. E eu vejo muita gente usar uma pecinha de engate rápido aqui. Eu tenho, mas comigo não funciona. Já aconteceu de escapar uma vez, em pleno voo, como diz. Eu tava costurando e escapou. E eu fiquei com medo, assim, é ruim, né? Então eu fiquei com receio, acabo não usando aquele recurso. Eita lá, achei com tanta força, com tanta rapidez que rompi a linha. Bora lá trocar, o que acontece? Essa linha de bordado, ela não é mais forte do que aquela linha de cone que a gente encontra na maioria dos armarinhos. Ela é mais fina, mas ela tem quase a mesma resistência do que aquela. Porém, gente, quando é feita uma trama, sabe? Dependendo do que a gente vai fazer. Como a gente tá falando de tecido, quando a gente vai fazer uma trama, ela não faz muita diferença, sabe? Eu percebo que ela costura tão bem quanto as roupas, as peças aqui, as estruturas.
Então eu uso ela bastante, sem problema. Você pode não gostar, né? Não é uma linha barata, tá? É uma linha bem cara até, do que aquele outro cone que a gente encontra. Então, e aquele lá fica bonito também. É que eu tenho, e aí eu gosto de usar, tenho bastante cor dela. Não que eu não tenha do outro também, né? Porque... Dá uma olhada aqui, ó. Tenho esse, tenho essa caixa aqui. Tenho 3 caixas ali, tenho mais um monte lá, porque afinal de contas, a gente é meio maluca mesmo. Bom, o que eu vou fazer? Eu já vou preparar uma caixinha de leite aqui embaixo de 3 por 3 centímetros. Já vou deixar preparada essa caixinha de leite, tá? Então, com base na linha de baixo e fazendo a lateral. Aqui não tem muita... Vou fazer a caixinha aqui, ó. Distanciamento do fundo. E vou fazer 3 por 3. E vou reforçar aqui, ó. Que depois eu vou cortar. Beleza? Então tá, ó. Só desenhei, tá? Agora nós vamos aplicar o nosso zíper. Bora lá trocar de novo o nosso pé. Porque eu gosto de fazer costura com pé de zíper. Bora lá colocar o nosso pezinho. Vou colocar o meu zíper bem rente aqui, ó, bem rente. Vou levar na máquina e vou fazer uma costura rente também. Então, eu vou fazer primeiro, eu mostro pra vocês. Eu vou tracionando o zíper, tá? Puxando ele pra não embabadar. E faço uma costura. Agora eu venho e faço uma segunda costura. Encosto na cremalheira e venho. Aí, ó, eu fiz essa primeira e fiz essa segunda. Aqui ficou como, ó? A primeira estabilizou, a segunda bem próxima à cremalheira. Faz com que esse zíper não fique sambando demais, o que eu não gosto, tá? Não fica bom sambar. E para isso que existe o pé de zíper. E a gente vai levar esse zíper do outro lado lá e vamos fazer a mesma coisa. A gente vai colocar ele bem encostadinho aqui e fazer essa primeira costura. O zíper, a gente põe a parte do avesso olhando pra gente e a parte dos dentes, a parte bonita, olhando pro próprio tecido. Então, direito com direito e a gente faz a costura. Feito a primeira costura. Agora a gente vai para a segunda costura. E aí eu tenho um zíper bem ajustadinho. Vou pegar meu forro. E vou colocar nessa peça. Agora a gente vai fazer essas mesmas 2 costuras. A diferença só é que eu vou jogar esse forrinho pro dente da máquina. Pra ficar mais fácil de tracionar. E não fazer pregas, tá? Então, a gente vem com ele aqui. Na máquina, qual que é a diferença da máquina doméstica para industrial, né? Quando a gente tá na doméstica, quando a gente não tem a mesa extensora,
esse trabalho fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, por isso é que a gente acaba tendo que estabilizar com alfinetinho e tudo mais. Quando você tem a mesa extensora, fica mais fácil, porque ela vira, ela faz essa mesona aí, né? Fica muito mais fácil de costurar. Então, se você não tem a mesa extensora, alfineta, porque vai ficar melhor, tá? E agora vem, ó, jogo todo mundo para baixo, deixo todo mundo bem alinhado e faço uma costura chamada de pesponto, que na verdade é o rebatido, é fazer com que isso tudo fique amassado, preso e facilite a nossa vida. Tá aí, ó, um zíper bem justinho e com margem para correr o carrinho perfeitamente. A gente vai repetir esse processo do outro lado lá. A gente vai colocar o nosso forrinho aqui. Nesse forrinho, você pode colocar bolso interno, enfim, você pode colocar outros bolsinhos ali, até de zíper. Eu achei que era uma bolsa que não tinha necessidade, por causa do formato dela, eu acho que não cairia bem um bolso interno lá. Mas você, a hora que for fazer a sua bolsa, sente. Se você achar que vale a pena colocar um bolsinho interno lá, coloca. Por isso eu fiz a carteira. Então, eu tirei a necessidade do bolso. Você pode fazer uma necessairezinha para colocar lá dentro, sabe? Primeira costura. E agora vamos para a segunda costura. Bem encostadinho lá. Agora vamos jogar todo mundo para fora. Estabilizar bem aqui. E vamos fazer uma... Esse é o ponto mais importante, que é você jogar teu forrinho bem para baixo, para ele não subir, não fazendo uma barriga. Essa barriga que enrosca no carrinho do zíper e estraga a sua peça, né? Bom, feito isso dos dois lados, a gente vai então fechar. Desculpa, eu vou marcar agora aqui 2 por 2 centímetros. Vou marcar 2 por 2 centímetros. Aqui. E eu tô fazendo do pesponto agora, tá? 2 por 2. Dois com 2. Vou te mostrar. Ó. Do pesponto para baixo, 2 por 2. E lá eu coloquei dessa costura 3 por 3. Eu vou só fazer um reforço aqui no pesponto, porque senão ele solta. Vou fazer e já mostro pra vocês o que é que eu tô falando. Não fiz do lado de cá. Tem que fazer de todos os lados, né, dona Giovana? 2 por 2. E 2 com 2. Não é uma bolsa difícil, tá? É uma bolsa muito fácil, muito legal. E ela vai ficar muito bonitinha, vocês vão ver. Ok, agora nós vamos cortar.
Nossa, pus muita força, acabei cortando mais do que devia. É porque quando passou aqui, ficou só o tecido. Cortei mais do que devia. Então, quem tem dificuldade de colocar o zíper, nessa hora, o que você tem que fazer? Você tem que cortar o tecido, mas não cortar o zíper. Ou cortar depois que estiver pronto. Isso pra quem tem dificuldade de colocar o zíper, tá? Como eu coloco o zíper sempre rente, eu não tenho dificuldade de colocar o zíper, então pra mim tá tudo bem. Vou fechar ela aqui, ó, e vou colocar meu zíper. Uma coisa que eu tava fazendo, que eu vou dar aula na TV esses dias, o que eu fiz? E aí eu fiz aqui com essas peças também. Você pega o zíper, antes de você colocar na bolsa, testa o seu carrinho no zíper. Então eu trouxe um zíper que ele corre super bem. Eu trouxe um carrinho que corre super bem no meu zíper. Então isso facilita muito na hora de colocar, porque às vezes, eu já falei isso em aula também para vocês, às vezes o carrinho tá com algum defeitinho, às vezes o zíper é 6 e o carrinho é 5, isso acontece, então ele é mais justo, fica mais difícil da gente colocar. Então, se você testar antes o seu zíper, só porque eu falei também, tô apanhando, né? Se você testar antes seu zíper, ajuda a não... na hora que eu cortei, acho que eu dei uma mastigada no ferrinho aqui. Aí. Ó, zíper colocadinho. Agora a gente vai fazer... aqui, cortar essa caixinha aqui, ó, que a gente já deixou cortada e estruturada ali, né? Vou vir aqui, vou cortar essa caixinha também. Agora, presta atenção. A gente vai fechar ela aqui e não vai fechar as caixinhas. Então, eu só vou colocar o tecido aqui, ó, e vou fechar ela. Fechar só a parte do tecido. Vou trocar meu pé novamente. Nesse ponto aqui, a gente tem uma espécie de nécessaire já, tá? Porque toda bolsa é uma nécessaire, tá? Oi, Edilene, bom dia. Toda bolsa é uma nécessaire. O que muda é a alça que a gente coloca nela, sabe? Então, vamos lá. Vou colocar ela bem certinho aqui. E vou pra máquina. Retrocesso no começo. E retrocesso no final. Mesma coisa aqui. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. A gente pode fechar já essa caixinha de leite aqui, ó, para facilitar a vida, né? Tem mais espaço. Então, a gente vai abrir aqui, ó, e vai fechar essa caixinha de leite. Beliscando desse jeito.
os dois lados. Tomba a sua costurinha. E quando você tombar, já expliquei aqui que o forro tem que estar tombado os dois para o mesmo lado. Ó, bem justinho aqui e aqui. E vamos lá, pra costura. E do outro lado, vou costurar pro meio. O segredo tá aqui em deixar tudo bem alinhadinho, sabe? Bom, feito esses dois lados aqui. Agora a gente vai fazer o fechamento do meu forro. E aí, gente, eu não vou fazer caixinha de leite na parte de baixo do meu forro. Por quê? Porque não tem necessidade. Vou deixar o forro literalmente quadrado. Não tem necessidade, não faz diferença. Porque é uma bolsinha que ela vai ficar com tudo para baixo e aí você joga as coisas lá e ele não vai trazer o forro para cima, sabe? Então, não faz diferença, pode deixar o forro retinho mesmo. Deixa ele todo abertão. Agora, a gente vai fechar aqui também, só que antes de eu fechar, a gente vai colocar o nosso prendedor de alça, tá? O suporte da alça, ó. Eu vou mostrando pra vocês só como é que funciona a dinâmica da bolsa aqui, ó. Isso vai facilitando, ó, na hora de colocar e de fechar. Vou abrir assim e assim. Vou colocar o suporte da minha alça aqui dentro. Vai ficar desse jeito. E eu vou costurar aqui. Esse pedaço a gente vai eliminar. Vou costurar aqui. Então, vou lá pra máquina. Só que eu vou fazer 2 costuras para isso aqui ficar bem estruturado. E vou aqui, ó, eliminar esse pedaço todo. Bem costuradinho. Vamos pro outro lado lá, fazer a mesma coisa. Abro aqui, ó. Abro meu forro. Encontro essas 2 laterais. Deixo ele bem retinho lá dentro. Vou com a minha argola. Põe ela lá. Fazendo daquele jeito, 2 por 2, a partir daquele suporte que eu disse pra vocês, ele facilita para que eu não
para que fique reto, sabe? Ele vai ficar uma parte a mais aqui, ó, essa parte a mais, e aí a gente consegue ver que quando eu costuro aqui, eu abraço já a parte de baixo também. Se a gente corta exatamente na medida, porque quem é mais costureira aí, já sabe fazer bolsa, vai falar assim, não, mas a caixinha de leite tem que ser a partir da costura. Sim, tem que ser a partir da costura, mas ela vai acontecer nessa hora aqui, sabe? Quando a gente faz isso, eu acabo acertando esse problema que eu encontro aqui, tá? Eita, que ficou grosso pra cortar. Agora, com o meu forro todinho aberto, ó, sem fazer caixinha de leite, fica muito mais fácil de eu desvirar essa peça, gente. Muito mais fácil. Mas eu posso usar o recurso de aquecer. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha antes de eu chegar nesse ponto aqui. Edilene falou, bom dia, acho que foi a última que... Você vai estar na Mega? Não, Fátima, vou viajar, não vou na Mega. A Fátima, a pessoa não sabe cortar. Eu ou você? Hein, Neide? A Bete. Pode usar nylon acoplado também para fazer? Pode, vai ficar ótimo também. A Mari, oi Mari, faz tempo que eu não te vejo aqui também. Que às vezes eu não levanto a cabeça, né? Vocês não falam oi, aí eu não sei quem tá aqui. Mas pode usar nylon acoplado sim. O nylon acoplado dá uma boa estrutura. O nylon acoplado, ele é feito com base de espuma. E a espuma, ela sempre tende a expandir, ó. Eu tô já empurrando, abrindo a mão lá dentro assim, ó. Eu tô fazendo isso e empurrando com esse, os meus fechinhos, os cantinhos aqui, pra eles ficarem bem certinhos. Agora, ó, desviro de uma vez e fica muito, gente, mas muito mais fácil do que... Fica a bolsa inteira, ó, vira tudo de uma vez. E agora, com a mão lá dentro de novo, ó, venho aqui, puxo, acerto, empurro. A gente empurra, puxa aqui, empurra com os dedos pra cá. E depois, aquela caixinha, ela vai acabar se transformando naquele 3x3 de baixo. E essa bolsa, ela fica quadrada. Com técnicas simples de costura. Olha que belezura que ela fica. Ela fica bem quadradinha, fazendo daquele jeito. Então, seguindo aquele padrão. Vou puxar meu forro de novo. Agora, tudo em ordem aqui. Vou abraçar um pouquinho mais do que meio centímetro para dentro, assim, ó. E vou fazer uma costura reta. Não precisando deixar aquele espaço para desvirar. Sabe aquele espaço que a gente deixa... faz a caixinha de leite, desvira. Não precisa, gente. Não precisa mesmo, de coração. Sabe? Isso aqui é bem para quem tá começando... e tem muita técnica, tá? Não tem pouca não aqui. Tem bastante informação até. Mas a beleza dessa bolsa, ela vai ser por conta do quê? Por conta do quilt. A escolha dos tecidos que você fez, né? A estruturação dela. Sabe? Como você estruturou. Você pode usar nylon, nylon acoplado, você pode usar... Pra quem não sabe o que é nylon acoplado, sabe aquelas caminhas de cachorro? Que ela é meio fofinha assim? Nylon, né? Nylon é o tecido do guarda-chuva. E ele é acoplado, conectado com uma espuma.
Gente, ó. Peraí que eu não terminei ainda. Vamos fazer a alça. Alça, tá? Pra eliminar a ferragem, porque não tem necessidade de você... Ó, só explicar uma coisa pra vocês. Se a gente vai colocar mosquetão, é porque eu tô querendo tirar essa alça de algum jeito. Então, se eu não quero tirar essa alça de jeito nenhum, eu não tenho necessidade de colocar um mosquetão. Eu poderia, inclusive, eliminar mais uma ferragem dessa, colocando essa ponta direto lá dentro. Mas aí era muita informação para vocês e eu resolvi pular e deixar as duas argolas aqui. Mas com as duas argolas fica ótimo. Então, você pode colocar o mosquetão aqui na alça. Porém, vamos combinar que você não vai largar isso aqui sem, né, alça. Se você não vai largar sem alça, ou não vai cambiar a alça, por exemplo, pôr uma alça para cambiar aqui, aí então você não tem necessidade de, eventualmente, colocar mosquetão. Porque custa caro o mosquetão, né? Tem necessidade de pôr. Eu passei primeiro o quadro aqui. Me fala aí para quem tá aqui. Oi, Valdemir. Quando desvira a peça, é quase fazer musculação. Anne, só que se você usar o ferro de... o aspirador... o secador de cabelo, ele amolece as estruturas e fica mais fácil de desvirar, tá bom? Oi, Maria, bom dia pra você também. Me fala aqui se vocês querem que eu faça a alça desde o começo ou vocês querem aprender a fazer a alça ou não. Vou contar até 30, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que ninguém quer, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Acho que ninguém precisa. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, vamos lá. Sigo aqui o baile. Fiz a primeira costura. Aí eu coloco. Quero, amor, a Betsy. Quando eu costurei. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o regulador, ó, o quadro, e vai passar nesse quadro de dentro aqui, ó, a gente vai passar a alça e virar e fazer uma costura, tá? É isso aqui que a gente vai fazer, essa é a primeira coisa. Então, dentro do ferro do meio, pode ser fixo ou móvel, dentro do ferrinho do meio você vai passar a alça desse jeito. Depois que você fez isso, ó, a gente vai deixar a alça lá e aí a gente vai colocar de dentro pra fora, numa das argolas. E se for mosquetão, você vai fazer a mesma coisa, tá? Fiz isso aqui, ó. Aí eu venho com a ponta, então de dentro pra fora, venho com a ponta e passo dentro da segunda parte do regulador, ó. Passei em cima da segunda parte do regulador. E venho passando na terceira parte do regulador. Então, a gente passou a primeira, o meio, fez aquela que vai ficar travada. Passei de dentro para fora da bolsa e vim. Ó. Aqui tá pronto. Esse lado fica pronto, fica assim, tá? Agora, essa ponta que sobrou, a gente vai de fora para dentro, fazer a mesma coisa. Vim aqui, fiz a primeira dobra e vou costurar nela mesma. Eu costuro ela nela para poder finalizar essa parte. E venho para a máquina, ó, e finalizo ela nela mesma. E vou fazer aqui 2 costuras para deixar bem certinho. Ó. Não ficou legal, gente? Ficou bonita, né? Como é que ficou a bolsa lá dentro, ó? Ficou bem bacana. Você viu que quem faz bolsa aí não faz diferença se eu fizer a caixinha de leite lá dentro, não faz diferença. Não sei se vocês vão conseguir ver,
Mas não faz diferença. Quando eu jogar aqui, ó, vou ter ela. Ó, que bacana, tá? E aí eu tenho um conjunto bem bonito, bem legal para ser usado, para ser vendido e para ser presenteado. Para quem não vende, presentear com uma peça dessa fica muito legal, fica muito bonito, ó. Não é?